Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre 9 dicas para escrever conteúdos atraentes. Não só atraentes, como também atrativos ao público. A gente sabe que conteúdo hoje é algo imprescindível em meio digital, mas saber chamar atenção sobre o seu conteúdo já é outra história. Então a gente vai falar aqui sobre como escrever conteúdos de uma maneira atrativa, usando estratégias aí da publicidade e também do jornalismo. Uma maneira de encontrar inspiração é emprestar as técnicas de escrita de outros campos, como eu falei, né? Tanto da publicidade quanto do jornalismo, e também aí os escritores, né? Que são pessoas que realmente conseguem, através do storytelling, de outras técnicas, nos ajudar a entender determinados conteúdos e trazer aí para nós uma experiência de entendimento e de conhecimento bem diferenciada. Bom, então vamos lá pegar emprestado as estratégias da publicidade. Conheça o seu público. Isso é para qualquer área, gente. Não é só para quem desenha cursos, não é só para quem cria conteúdos, é para qualquer área de atuação. Você precisa conhecer muito o seu público, né? A indústria da publicidade, em específico, tem muitos recursos para pesquisa desses públicos, né? Tanto o uso de personas, enfim, uma série de sistemática de pesquisa que faz com que a gente possa conhecer o nosso público para poder atingir ele no âmago, né? Então, como você pode fazer isso com um projeto com baixo orçamento? Todo mundo pergunta pra gente, poxa, a gente quer fazer o melhor projeto, mas o orçamento do cliente é muito baixo, tal. Olha, dá para fazer muita coisa, tá? Passe tempo com o seu público, é a dica primordial. Se você tem a possibilidade de ir lá, observar em campo, conversar com as pessoas, eu acho que isso é assim insubstituível. Quando não podemos ter essa possibilidade, a gente acaba utilizando aí os recursos digitais que a gente tem de analytics, né, de análise de dados. Então, primeiramente, se você puder, converse com o seu público, chame-os para um bate-papo, né? E faça isso de uma maneira muito assim espontânea, tá? Passando esse tempo com esse público, mostre a eles a sua escrita, faça mais ou menos um bate-papo de como as pessoas gostariam de entender determinado conteúdo, lendo, como é que você entende um conteúdo, o que te chama atenção num conteúdo quando você lê. Então, conhecer essas necessidades do público são imprescindíveis. A segunda estratégia da publicidade é encontrar a voz certa, tá? A publicidade eficaz fala para um público de uma maneira muito apropriada, tá? Voz é o estilo. Você não adianta você achar que também você está escrevendo um conteúdo e você não tem um posicionamento. Então, essa voz é o posicionamento, é o tom, é a atitude, é a personalidade com as quais nós escrevemos. Então, a gente às vezes lê um autor, um determinado escritor, a gente já gosta daquele tipo de escrita porque a gente já conhece a linguagem daquele determinado autor. Então, essa questão de encontrar a voz certa está muito atrelada à atitude que você tem ao escrever, né? Então, ao escrever para um design instrucional, por exemplo, a sua própria voz pode não importar. Ou seja, quando a gente fala de design instrucional, a gente está desenvolvendo aí competências multidisciplinares, a gente tem que entrar na onda daquele cliente e tentar usar a nossa habilidade de escrita, de desenvolvimento de conteúdos para usar a voz daquele cliente. Então, quando eu digo posicionamento, é o posicionamento você enquanto designer instrucional da empresa que você está lá defendendo, trabalhando, tá? Então, essa questão de encontrar a voz certa é muito importante na hora de você desenvolver um conteúdo mesmo eficaz, efetivo e que as pessoas tenham vontade de ler. Do passivo ao ativo também é uma estratégia da publicidade, ou seja, quando foi a última vez que você ouviu um comercial de rádio? Pois eles falam diretamente para o seu público, ou em diálogo, ou diretamente com uma outra pessoa, certo? Então, uma maneira de falar de forma mais direta é usar aí a construção da frase ativa em vez da passiva, né? Como uma construção ativa.
o sujeito da frase que executa uma ação, ou seja, com uma construção passiva, o sujeito não toma uma atitude direta, né? Então a sensação é de que a sentença passiva ela é fraca, né? Quando você quer falar diretamente com o seu público, use energia, use poder, né? Trabalhe nessa construção ativa. É por isso que os jornais também, por isso que a publicidade também usa frases de efeito, né? Imperdível, você sabe o que eu estou falando, então você tem essa atividade, né? Quando você está muito na passividade, lembramos que tal, isso não funciona. Então essa questão do passivo proativo é impressionante, mas surte muito resultado na sua escrita também. Agora eu vou falar sobre estratégias do jornalismo, que são o quê? Usar manchetes, não títulos. Ou seja, ao invés de você usar um título, por exemplo, você quer falar que você tem um super colchão à venda, que ele tem uma espuma de uma densidade tal, você não vai ficar lá narrando aquilo para o cliente, certo? Você vai colocar uma manchete do estilo assim: fulano de tal melhorou a sua dor de coluna usando colchão tal. Então essas manchetes que criam essa atividade, que criam essa forma ativa, né? Ela é muito eficaz. Então na sua escrita, no seu desenvolvimento de conteúdo, tente usar essa questão das manchetes. Você provavelmente está aí até cozinhando seu bacon errado, mesmo que sejam até os vegetarianos, né? Mas enfim, novas espécies de animais estão tomando conta de Chernobyl. Olha que bacana uma manchete dessa. Especialista revela grupo que poderia salvar a humanidade. Todo mundo chama atenção, então uma manchete que chama atenção que você vai automaticamente abrir, porque é imprescindível, né? Você não tem como não ler uma manchete dessa. Então, usar manchetes, né? Não título. 4 dicas de tal. Não, vamos lá. Vamos usar uma manchete de efeito, tá? Escreva teasers. Tem gente que não sabe o que é teaser, ou seja, capas de revistas para nos deixar viciados, ou seja, são pequenas sinopses que vão lhe dar aí uma olhada no que está dentro daquele conteúdo, né? Então, como manchetes, teasers que invocam curiosidade, por exemplo, em um curso de e-learning com cenários, usar teasers, né, para deixar os alunos curiosos sobre o que vai ter ali, o que eles vão aprender, né? Então eu vou dar uns exemplos assim de um teaser. Este garçom nunca estudou o menu de vinhos, isso estava afetando as suas dicas? Né? Então são coisas assim que você incentiva o cara a ler, então você dá uma informação e faz uma pergunta. Amy não gostava de trocar conversas com seus clientes, o que acharam da sua atitude? As pessoas estão esses teasers, essas fofocas, quero saber mais o que está acontecendo, então isso é importante. Veja o que aconteceu quando Maria sentou e os seus clientes viram que a mesa estava suja. Aí, né, fica uma situação assim. Então, são coisas assim que chamam a atenção. Então, a ideia é tentar adicionar esses teasers aos itens de menu e ver aí como é que os alunos se tornam mais envolvidos com o seu conteúdo também, né? Agora eu vou falar um pouquinho de estratégias de cinema, que também são estratégias que a gente tem que lançar mão. Todo designer instrucional sabe que vídeo hoje está em alta e que existe uma técnica para você desenvolver recursos, aulas e conteúdos em vídeos. Então, usar um pouquinho dessas dicas do cinema também são importantes. Então, dê ao seu protagonista um obstáculo. Isso é uma regra fundamental do cinema, ou seja, os scripts mais eficazes do cinema fornecem ao protagonista, que é o personagem principal, para quem não sabe, obstáculos que ele ou ela nunca desejariam enfrentar. Ou seja, quando você escreve cenários e histórias, certifique-se que o seu personagem principal tenha um ou mais obstáculos que ele tenha que superar, tá? Caso contrário, a história será plana, será sem noção, será assim fraca, né? Por exemplo, em vez de ensinar 5 regras de etiqueta de e-mail adequados, conta uma história sobre o funcionário que perdeu o emprego porque usou errado a forma de enviar e-mail e por aí vai, tá? Então, existe aí os obstáculos que as pessoas vão tendo que transpor
para poder chegar no seu objetivo. Então essa é uma regra assim do cinema que eu acho fundamental para uma escrita. Faça também a mudança do protagonista, né? Então a chave para contar histórias é ter mudança do protagonista como resultado de superação de um obstáculo. Então, como o personagem principal mudou depois que ele conseguiu superar esses obstáculos, né? Então, quando você escreve, por exemplo, um cenário, uma história mais longa, cria aí um protagonista, um personagem principal que no início não tinha a menor atitude, né? Que seja resistente a mudanças, mas que com o passar da leitura ele vai conseguindo transpor esses obstáculos, tá? E aí, essas são as duas do cinema, e agora eu vou falar para você sobre estratégias da experiência do usuário, que a gente fala tanto da experiência do usuário, né? Que é importantíssimo, né? Quanto mais você usa a experiência do usuário, mais intuitivo vai ficando o curso, fica com mais enredo a história. Então, remover para melhorar, ou seja, muitos praticantes da experiência do usuário concentram-se em pequenos nichos de instruções, ou seja, que ajudam os usuários a saber como seguir em frente, como passar esse obstáculo, como dar um feedback, o feedback que ele precisa estar à mão. Então, assim, os designers instrucionais muitas vezes escrevem essas informações de forma intuitiva, né, para ajudar o usuário a usar essa interface. Então, isso também melhora bastante a questão da escrita. Então, uma das principais estratégias que você pode usar do design de UX é remover palavras estranhas, coisas que causam orientações dispersas, que dispersem assim, o foco do seu leitor, né? Então, torne a sua escrita concisa, clara, fácil de usar, intuitiva, sem muito esticar o assunto. Então essa é uma estratégia do UX Design. E a última, que também é do UX Design, é adicionar personalidade ao seu conteúdo, ou seja, escreva mensagens amigáveis, feedback de cursos, né, que sejam intuitivos, né, feedbacks que sejam que reforcem muito o conteúdo para o aluno novamente, porém não de uma forma muito extensa, né? Por exemplo, quando um aluno tenta pular antes de concluir uma etapa do curso, né? Coloque ali um exercício obrigatório, uma mensagem que pode motivar, ou de repente uma mensagem de engajamento, né? Uma gamificação ali que de repente é interessante para que ele dê continuidade, ou usar alguma coisa assim meio cômica, né? O humor no design também, que a gente fala, que qual é a pressa de sair, né? Então o aluno ele dá aquela risadinha, volta ali para o percurso e continua com o seu exercício. Então seriam essas as estratégias, tanto do jornalismo, como da publicidade, como também do UX Design, design do usuário, né? E também do cinema, para você criar conteúdos cada vez mais atraentes. Espero que eu tenha ajudado e a gente vai se falando aí numa próxima. Até mais!